Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Ceará em Pauta, aqui pela Sertão TV Ceará, canal 180 da Brisanet. Você que não tem a Sertão TV Ceará, procure o escritório da Brisanet e nos leve para a sua casa, porque assim você irá desfrutar de um conteúdo de qualidade, de uma conversa bacana. Você que está me acompanhando pela AM Campo Maior 840, aquele abraço especial. E você que está aqui comigo no YouTube, dê o like, compartilha com o pessoal, porque hoje o Ceará em Pauta está recebendo diretamente de Canindé, ele que é secretário de Educação, e antes de secretário de Educação, educador por formação, professor de formação e carreira. Hoje o Ceará em Pauta recebe Cledeon Paulino. Cledeon, seja muito bem-vindo ao Ceará em Pauta. O que eu digo a todo convidado que vem aqui, isso aqui é uma conversa de calçada sobre política. Fique à vontade, meu irmão. Olha, eu agradeço a forma bem receptiva que fui acolhido aqui no seu programa, cumprimentar todas as pessoas que estão lhe vendo, né, e nossa participação nesse processo aqui, e dizer da satisfação de vir aqui de Canindé, município aqui a 120 quilômetros de distância, para dialogarmos um pouco, conversarmos um pouco sobre educação que é uma paixão para mim, educação que é sinônimo de representatividade de vida, não só humana como formação, mas também profissional, né? E eu tenho uma história muito bonita, um casamento muito bonito com a educação por onde passei. Eu sou de Canindé, filho natural de Canindé, filho de agricultores ali dos campos, a 25 quilômetros de Canindé, e sempre me dediquei, sempre tive um sonho de ser professor, né? Eu alimentava isso em mim. Eu sempre fui um aluno que me destacava, sempre fui egresso de escola pública e sempre estudei nas escolinhas da comunidade, em seguida para Canindé, e me tornei professor, me formei em pedagogia há uns 20 anos atrás, 19, 20 anos atrás. E graças a um trabalho de muita dedicação, sempre fui muito respeitado por onde passei. Passei por Madalena, passei por Itatira, estou em Canindé desde 2011, quando me efetivei servidor público municipal daquele município. Então, eu aqui estou mais do que satisfeito em participar, em conversar, em expor as nossas lutas, mas, sobretudo, um trabalho muito ordenado de fazer educação aí nos últimos 7 anos no município de Canindé. Repetindo aquilo que eu falei anteriormente, Cledeon, logo aqui do início, né, do programa, isso aqui é uma conversa de calçada sobre política, sobre sociedade, sobre educação, no qual nós vamos tratar de diversas pautas. Isso aqui é uma tribuna social. É para que você fale do seu trabalho, para que as pessoas conheçam o seu trabalho e bem como a sua história. Então, a pergunta que eu vou lhe fazer para que a gente comece esse programa é a pergunta que eu considero a pergunta mais difícil de todo o programa. Eu quero que, neste momento, você diga para o meu telespectador quem é Cledeon Paulino. A pergunta é capciosa, mas já me fizeram outras vezes, né? Eu acho que autodefinição é algo que você leva um tempo para conceituar, né? Porque a gente é um misto de emoção, de sensação, vamos dizer, de vivências, né? Então, dizer para mim hoje, dizer para você, dizer para as pessoas que estão nos ouvindo, vendo, quem sou eu? Eu sou um jovem ali que me considero uma pessoa com um nível muito forte de dedicação. Eu sou uma pessoa que sempre viu nos desafios e nas lutas uma perspectiva positiva de crescimento. E eu também nunca me acomodei, eu nunca achei que aquela situação que eu estava vivendo, naquela circunstância, era alvo para o conformismo, tá me entendendo? Então eu sempre fui além daquilo que me era colocado em cada circunstância. Eu vou dar um exemplo a você. Quando eu tinha 11 anos, eu concluí a 4ª série ali na Zona Rural dos Campos, e eu passei 1 ano sem estudar, porque minha avó não queria me colocar para ir para Canindé, porque naquela época, em 1993, você tinha que ir matricular para ir para Canindé, e aí ia, voltava, e todo tinha um desafio. E eu passei o ano de 1993 todo sem estudar. Na época eu tinha 10 anos.
Mas aos 11 anos eu disse, isso não dá certo, eu vou ter que arrumar alguém que faça a minha matrícula e que eu vá estudar. Então, eu arranjei uma prima da minha mãe, que eu chamo de tia, e ela foi lá, fez a matrícula e eu comecei a estudar por minha conta. Então, aos 11 anos, eu tinha muito sedimentado assim, na minha mente o que é que eu queria. Eu queria algo para além daquilo que eu estava vivendo. E de lá para cá sempre foi assim. Eu sempre objetivei que os estudos iam me levar a um lugar melhor do que o que eu tinha naquele momento, e eu tracei isso como meta. Então eu posso dizer que sou um jovem aí que já passou por algumas situações, mas que tem sempre uma vontade muito forte de suprir aquilo que eu já consegui ou melhorar os indicadores daquilo que eu já consegui. Então foi assim, para fazer o curso superior foi assim para fazer a especialização, foi assim para passar nos concursos que passei, foi assim quando assumi responsabilidades, que esta que eu estou eu considero a maior das responsabilidades, porque ela transcende uma área técnica, né? O professor ele está ali, ele sabe do que tem que ser feito, mas na função que estou hoje eu tinha que entender de política, eu tinha que entender de política partidária, eu tinha que entender de arranjo de gestão pública e eu tinha que entender de educação, então eu precisei estudar. Então eu posso dizer hoje que o Cledeu Paulino é esse misto de aprendizagem aí somados ao longo de 40 anos, mas que eu tenho muita sensibilidade e acho que o exercício do bem ainda é a nossa melhor política de fomento. Então, eu vejo hoje, nas crianças que a gente atende, o Cledeu é uma criança de 20, 25 anos atrás, ou 30, que precisava de alguém que tivesse a mesma sensibilidade. Então, esse cara sou eu, um cara que se dedica integralmente ao que está fazendo, ao trabalho que está sendo proposto ou aos desafios que estão sendo propostos ali naquela circunstância. Cledeu, a educação sempre foi vocação? Sempre teve como vocação? Eu costumo dizer que para além da idade de adolescente. Então, quando eu era criança, eu já pensava didaticamente. Então, eu terminava as atividades na sala e eu ia ajudar aqueles estudantes que estavam com mais dificuldades em língua portuguesa ou matemática. Então, para mim, educação é vocação. Muita gente, inclusive, eu já me matriculei no curso de Direito, as pessoas diziam assim, você tem habilidade, era melhor que você formasse. E eu dizia, gente, eu sou... E aí, eu me matriculei no curso de Direito, mas eu também me matriculei no curso de Pedagogia de novo pelo Instituto Federal de Educação, na mesma época. E a Vera dizia, você vai desistir do curso de Direito para fazer Pedagogia de novo? Porque ela tinha sido minha professora no primeiro curso. E eu dizia, mas eu quero saber o que está acontecendo hoje na formação dos pedagogos. E eu posso garantir para você, eu não consigo me ver fazendo outra coisa que não seja educação. Sabe por quê? Porque diferente das outras áreas públicas, educação trabalha lucro social. Você já percebeu? A gente trabalha perspectiva. Vou dar um exemplo. Na saúde, a gente trabalha com a dor, com o sofrimento, com aquela circunstância que é necessária, certo? E que precisa de profissionais com aquelas habilidades para entender isso. Eu teria muita dificuldade de fazer saúde, porque eu tenho muita dificuldade de lidar com o sofrimento imediato, com a dor. Já a educação, não. A gente luta com perspectiva. Hoje, a criança chega para você na sala de aula, ela sai adolescente, ela sai jovem, terminando o ensino médio. Quando eu estive 10 anos no ensino médio, eu sempre dizia aos meninos da primeira série, tirem uma foto, escrevam alguma coisa de vocês, porque quando vocês chegarem no terceiro ano, terceira série, vocês não vão lembrar de nada do que vocês eram quando estavam na primeira série. Essa transformação que esses jovens passam, ela é natural, e ela é produzida pela escola, pelos professores, pela gestão, pelo sistema de educação. Então, a gente tem coisa melhor do que vender lucro social, vender perspectiva. Você chega e diz para o estudante, gente, vocês podem ser muito mais do que o que vocês têm como perspectiva hoje. Aí eles dizem, mas como, Cledeu, que nós vamos ser isso se a limitação financeira não me deixa avançar, se os meus pais não têm condição? Aí eu olho e digo assim, mas vocês podem. Então, educação para mim é vocação. Eu não tenho como mudar mais de área, não. Eu vou continuar nela, entendeu? Independente das circunstâncias. Você havia falado aí sobre essa questão da educação, trabalhar com perspectiva, né? E eu me lembro agora, você falando, e quando se fala em educação, nós que sou também professor, né, de ensino superior,
e você volta ao seu histórico, né? Eu me lembro que há um tempo, salvo o melhor juízo, em 2017 em Madalena, logo que eu tinha acabado de entrar no curso superior de Direito na Unicatólica de Quixadá, né? Eu me formei em Quixadá, mas quando eu saí do ensino médio, sou filho de agricultores, eu tinha aquela visão. Quando eu entrei no ensino superior, a primeira vez que eu botei o pé na sala de aula de ensino superior, vi aquela instituição que era a Unicatólica, que é a minha instituição mãe, né? E vi aquele povo, eu filho de agricultor, cheguei lá, é um povo tão bonito, as pessoas precisam ter essa experiência. Eu cheguei e durante algum tempo eu tinha metade de bolsa social, tinha 50%, os outros 50% tive que pagar. Depois foi que eu fui contemplado com a bolsa do governo. Total. Mas na época que eu tinha 50% do curso, eu tinha que me virar para pagar os outros 50% e eu ia na sala de aula pedir para os professores do ensino fundamental de Madalena, que muitos de você conhece, entrava em Madalena, para me dar aula para substituir. Aí a substituição, hora-aula era tanto, aí eu baixei R$15 dessa hora-aula e só me dei a aula para me substituir. Isso. E eu tinha chegado no 9º ano do fundamental em 2017. Na época, recém-inaugurado o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Boa Viagem. De Boa Viagem aqui. E tinha um médio técnico. E tinha alguns alunos, como eu depois passei a integral mais educação, ia para mais educação, mas ia pedir aula como substituto no contraturno. E tinham alguns alunos que eu vi um potencial enorme. Eu disse, e a minha cabeça, todo mundo tinha que entrar no curso superior, mesmo que ele estivesse no fundamental, eu já queria moldar a cabeça deles para o curso superior, que eu achei aquela experiência, eu estava achando aquela experiência de outro mundo para mim. Era uma coisa que eu nunca imaginei e era algo que eu queria, que eu refletia neles, né? Que eu projetava, melhor, a palavra é essa. E, Cledeon, tinham 4 alunos, em especial, que começaram a seguir os passos que eu estava dizendo. Olha, você me dê as notas do ensino fundamental aqui no final, eu vou falar aqui com a escola, o Álvaro Carneiro, né? A escola Álvaro Carneiro, e nós vamos tentar ir para o IF. E na época, a diretora da época foi muito solícita com esse pedido, tipo assim, Breno, vamos fazer esse acompanhamento com os alunos, vamos ver se dá certo, vamos fazer esse teste com os alunos. E eram filhos de pessoas pobres, carentes, que não tinham perspectiva e nem sabiam da existência do IF. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Vilistênio Alves e estou com você no Ponto de Vista. De segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã. Muita informação, prestação de serviço, na sua melhor companhia da hora do almoço. Nosso encontro marcado de segunda a sexta, às 11 da manhã. Espero você! Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala galera, somos Braz Adoração, estamos ligadinhos na Sertão TV, feita pra você. Sertão TV, feita para você. Se seu download tá nessa velocidade, tá na hora de mudar, né? Bota fibra, vem pra BrisaNet. Assine 200 e leve 600 mega com Globoplay. BrisaNet. Olá, lhe apresento o Sr. José. Ele assumiu a empresa da família no ramo de mercearia e, assim como seu avô e seu pai, se acostumou a fazer quase tudo sozinho e perdeu o controle. Mas ele não tinha tempo de criar novas ideias para expandir seu negócio e controlar o dinheiro. Foi aí que o Sr. Tito apresentou a assessoria que estava recebendo de seu escritório de contabilidade, a Sisticom. Tito disse que a Sisticom descobriu uma forma para diminuir sua carga tributária. Agora ele estava pagando menos impostos e tudo dentro da lei, além de controlar gastos e contas. Então José procurou logo a Sisticom e fechou seu contrato. Agora ele tem mais tempo para estar com a família e buscar novas ideias para o seu negócio. Faça como José, vem para a Sisticom, conheça nossos planos e tenha a melhor assessoria da região. Sertão TV, feita para você. O que faz você confiar em um portal de informação? Credibilidade? Variedade em notícias? Uma boa redação? Imparcialidade? Fontes seguras? Facilidade de acesso? Saiba que você encontra tudo isso no Quixeramobim agora, o seu portal de notícias.
Venha conhecer. Acesse quixeramobimagora.com.br. Seleção Contratação. A Cocalc permanece com excelentes perspectivas de crescimento. Venha fazer parte desse time. Atualmente já somos mais de 4.000 colaboradores que, com dedicação e compromisso, construímos essa história de sucesso no coração do Ceará. O link para você realizar sua inscrição está disponível na bio do nosso Instagram. Caso não consiga se inscrever de forma online, se dirija até a sede do CineDT de Quixeramobim levando seu currículo. Os requisitos básicos para participar da seleção são: ensino fundamental, não ter possuído vínculo com a Cocalc, ser ágil e ter iniciativa. Venha crescer com a Cocalc. Então, assim, passou o tempo, conseguiram entrar no Instituto Federal. O município de Madalena passou a disponibilizar um transporte diariamente para a Boa Viagem. E um dos alunos, um certo dia, chegou para mim para me agradecer. Hoje ele faz nutrição na Universidade Estadual. Passou os 4 anos. Ele disse assim: professor, muito obrigado, porque se não fosse por você eu não estaria aqui. E se não fosse por você eu nem sabia que existia o Instituto Federal. Então, quando você fala sobre essa perspectiva, muitas vezes nós temos bons alunos, temos pessoas que você vê que podem ter uma grande relevância social, mas que elas não sabem disso. E a nossa responsabilidade é projetar isso neles. Então, isso para mim foi um ganho gratificante. E vi, Cledão, nesse espaço na educação, de atuação, que você pode ofertar mais do que eles acham que você pode ofertar, Isso. mas eles só vão saber disso lá na frente. Eles não têm condição, eu dizia muito isso. Aí assim, você entende que o que você fez foi um investimento de lucro social para além do currículo? Porque você podia simplesmente, para além do currículo estabelecido na escola, mas essa interação de desenvolvimento humano, ela faz parte de um currículo, aquele currículo que ele é oculto, que ele não está escrito, mas que ele faz parte das relações. E eu digo que professor, ele tem essa mística de produzir nos estudantes uma perspectiva maior do que eles têm ali naquele momento, naquela circunstância, né? E isso é muito forte. Eu vou dar um outro exemplo muito forte de Madalena. Quando eu vim assumir sala de aula em Madalena, eu assumi no Salgadinho. No Salgadinho tinha uma escola pequenininha, que só tinha 2 salas, e os alunos maiores estudavam numa casa a uns 200 metros abaixo. E era uma casa, literalmente. E eu comecei nas turmas de 8º e 9º ano, matemática, eu tinha feito para matemática, e eu recebi um aluno que ele me intrigou, assim, ele não precisava de nós, professores, para os conteúdos. Ele era literalmente um cara autodidata, né? E o nome dele é Rondinelli, era ali da região. E o Rondinelli, eu digo, você passou por mim, né? Eu não consegui lhe ensinar muita coisa de matemática, porque ele já trazia isso. Eu estava dando aula, por exemplo, de equação do 2º grau no 9º ano, ele já falava de números complexos, que é um assunto da 3ª série do ensino médio. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Eu conversava muito com eles, não sobre matemática, né, e de quais as perspectivas que ele tinha, de como é que ele ia se desenrolar nesse processo todo. O tempo passou e, só para encurtar a história, hoje o Rondinelli é doutor em Física pela Universidade Federal do Ceará, ou seja, ele fez o bacharelado em Física, que é um curso que estatisticamente terminam 4 pessoas, e ele fez o mestrado em Física e ele fez o doutorado em Física, e hoje ele trabalha dentro da Universidade Federal do Ceará, né? O que é que eu estou querendo dizer com isso? A perspectiva que você criou nesses 4 ou 5 jovens do 9º ano do Álvaro Carneiro, de que eles podiam fazer muito mais do que o que eles estavam fazendo naquele momento, com o que eles tinham, né? Gerou neles uma outra ação, que é dizer assim, não, eu posso continuar, eu posso ter acesso a uma outra instituição para ensino médio, e dali eu também posso
e migrar para o ensino superior. E dali eu posso voltar e contribuir para o meu município agora com formação adequada para isso. Então, esse lucro social é uma das coisas mais bonitas que tem de se ver na área de educação. É por isso que eu digo para você, eu não tenho condição hoje de me desligar da área de educação, sabe? Acho que quando você cria política pública de fomento, como nós fizemos em Canindé, com a instituição de um programa que tem aí duração de 5 anos, que é o Avança Mais Educação, que permeia 5 eixos essenciais na projeção de educação, e que esse programa se torna espelho para outros municípios, um espelho positivo da coisa, e não tem nada a ver com vaidade, pelo contrário, eu acho que aquilo que é positivo deve ser disseminado, né? E graças a um trabalho ordenado de uma equipe de mais de 2.000 servidores que a gente tem na área de educação em Canindé, hoje a gente conseguiu instituir indicadores muito fortes de progressão nas avaliações externas. Quando eu digo muito fortes, comparado ao que a gente tinha como marco zero ali no ano de 2016. Então, hoje você vê que 13.000 estudantes, que é a nossa matrícula de Canindé, desses 13.000 estudantes, 4.000 estão na educação infantil, que hoje não há um distrito do município de Canindé, e são 12 distritos, que não tenham turmas de berçários equipadas para receber, que 4.000 estudantes se concentram na educação infantil, que é maior do que a matrícula do município de Madalena, por exemplo, a gente tem só na educação infantil. Que você tem 7.000 estudantes numa atividade de tempo integral dos 13.000. Então, usar das funções que temos na circunstância para fazer aquilo que deve ser feito naquela circunstância. Muita gente diz assim, mas ele não está em sala. Eu digo, beleza, quem tem que se responsabilizar com as atribuições da sala de aula é quem está na sala de aula. A minha atribuição hoje é um pouco maior. Ela cuida do todo, ela tem que pensar a política pública, porque se ela não pensar essa política pública voltada para a educação, a sala de aula também não se desenvolve. Eu sei que é no chão da sala de aula que as coisas acontecem, mas se a gente não tiver uma política ordenada, pensada de forma macro, a gente não vai conseguir que a sala de aula se desenvolva dessa forma. Por mais que tenhamos muitos professores como você, que incentivam, que digam, olha galera, vamos lá se inscrever para o IF, vamos ter uma outra perspectiva que não seja só o Alfredo Machado aqui na oferta de ensino médio. Lá vocês vão ter um ensino médio técnico, mais ordenado, vão ter professores mais, vamos dizer assim, com didáticas diferentes, exigências diferentes, e, consequentemente, um nível de desenvolvimento intelectual, cognitivo muito forte no ensino médio, onde vocês vão ter uma apropriação muito maior desses assuntos. Eu digo isso porque aconteceu uma coisa gozada comigo. Quando eu entrei no curso de pedagogia do IF, eu achava que eu ia ser o bambambam ali daquele processo, né? Porque eu já tinha 20 anos de formação, de atuação, já vivi muita coisa. E aí, eu me deparei com a galera jovem, que inclusive alguns egressos do Instituto Federal de lá de Canindé, que os caras já tinham lido, entendeu? Assim, 1001 coisas. E quando a gente ia para o debate, os caras já estavam bem elaborados nesse sentido. Ou seja, esse processo formativo nosso, ele tem mudado muito no decorrer dos anos. Por quê? Por 2 fatores. Primeiro, a sociedade exigiu que essa mudança acontecesse, massa. Embora a gente ainda tenha uma educação muito focada no modelo econômico que temos, a gente sabe disso, né? Mas a gente também tem grandes professores fazendo a diferença na sala de aula, incentivando esses meninos a estudarem. Para você ter uma noção, na minha sala de pedagogia, eu tenho uma colega que veio de Assaré. Ela veio para Canindé, ela arrumou um emprego como doméstica, ela trabalha de manhã e de tarde e está à noite fazendo o curso, ou seja, alguém incentivou essa moça de que ela podia fazer mais do que as condições dela lhe permitiram naquela circunstância. Então, a educação é isso. Quando você pega, e aí eu vou ser muito franco, assim, nós temos uma geração de secretários municipais, nessa última gestão, sobretudo, muito focada nesse propósito, sabe? Esses cargos começaram a ser ocupados,
ou por professores, ou por alguém que vem da sala de aula, digamos assim, coordenações de gestão de escolas, e automaticamente esse pessoal, esses profissionais estão trazendo uma sensibilidade muito forte na tomada de decisão de uma política de educação para os municípios. Que há 10, 15 anos atrás, esses cargos eram bem elitistas, né? Assim, de que vamos pegar a gente ligada a partir do X e Y, vamos encaixar aqui porque é uma acomodação. Hoje não. Você chega em Canidé, tem uma galera... Eu posso dizer que não tenho vinculação política, ou pelo menos não tinha até 8 meses atrás. Eu chego em Madalena, eu conheço um colega de carreira que também se destaca, em Tatira do mesmo jeito, Caridade do mesmo jeito, General Sampaio do mesmo jeito. Então, há uma galera nova assumindo essa gestão de educação, lógico, chancelado por seus prefeitos, que acabam autorizando que todo esse processo seja pensado, mas... E não nos falta sensibilidade na promoção desse processo, tu tá entendendo? Então, falar de educação é como você disse, a primeira pergunta era essência, a gente não muda a essência, né? Você pode ter se formado em direito, ter o seu escritório, ter suas causas, ter seus clientes, mas a ramificação, o pé lá na educação você manteve, tanto é que você hoje é professor do curso de direito, ou é um dos vamos dizer assim, preceptores, enfim, acompanho o curso. Por quê? Porque, em certa medida, pelo que você falou, a essência está nisso, no incentivo. E tu sabe que tem uma coisa legal nisso tudo. Parte do que você incentivou é porque você viveu isso enquanto estudante. Isso é muito forte. Talvez alguém tenha servido de inspiração para você naquela circunstância. E hoje você precisa replicar essa inspiração. Isso é muito massa, entendeu? Então, não dá para fazer educação sem paixão, né? Paixão, eu costumo dizer assim, a paixão, ela te faz movimentar céus e terras. O amor, não. Né? Quando você se apaixona, você vira o mundo. O amor, ele já está mais sedimentado ali, você vai vivendo. Mas a paixão, ela faz com que a gente acorde todos os dias, ela faz com que a gente vença os desafios, ela faz com que a gente mensure o que pode ser resolvido e o que não pode ser resolvido. Chega um problema às 5 horas da tarde do dia, não tem o que fazer. É esperar amanhã, minha gente. A gente vai dormir. Quando for amanhã, a gente acorda e vê o que é que pode ser feito, né? Então, eu tenho aprendido ao longo desses últimos anos, e assim, não foi fácil ser gestor de educação no momento de pandemia. Foi muito difícil para todos nós, secretários de educação, sermos gestores no momento de pandemia. Por quê? Porque nós nunca tínhamos visto aquilo. Transcendia a nossa formação, transcendia tudo que nós vivemos como estudantes e até mesmo como profissionais. Então, foi um desafio muito forte ali. Se não houvesse paixão e essência, a gente não tinha conseguido não, sabe? Eu acredito, Cledão. Nesse sentido, você fala muito sobre a questão da educação no panorama geral. Na verdade, você deu praticamente uma aula sobre como lidar com a educação de uma forma muito precisa. Mas não tem como não notar na sua fala sobre a educação, sobre algo para além da educação, que é a gestão propriamente dita. Você já passou por algumas funções como gestor, né? Mas quero falar melhor sobre esse assunto de gestão no nosso próximo bloco. Não sai daí que daqui a pouquinho eu estou voltando com o terceiro bloco do Ceará em Pauta. Toda quinta-feira, a partir das 9h30 da noite, você confere matérias especiais, curiosidades e temas importantes dos principais programas da Sertão TV no Espaço Livre. Um conteúdo diversificado de produção própria do canal 180. Não perca! Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala, minha gente, olá, tudo bem com vocês? Eu sou Jadson Cavalcante, humorista de tela, e estou aqui também na programação da Sertão TV, uma TV que é nossa. Valeu! Sertão TV, feita para você. Sistema Maior de Comunicação, orgulho de ser do Ceará. A Sertão TV é para todos. Queremos ficar mais próximos de você, mostrar novidades, te divertir e emocionar. Por isso, temos
temos o YouTube, onde fica boa parte do nosso conteúdo. Para acessar, é bem fácil. Entra na plataforma e procura pela Sertão TV na barra de pesquisa. Encontrou? Clique no botão de se inscrever, em vermelho, e ative o sininho para ser avisado quando postarmos qualquer conteúdo. Pronto! Agora você acompanha a gente ainda mais de perto. É luz, é calor que vem do coração. Cuidar de cada cearense, essa é nossa missão. O povo que vive aqui confia no trabalho pra avançar, pra cantar alto e dizer: eu tenho orgulho do Ceará. A gente cuida pra avançar, esse é o Ceará. Abraça nossa gente, isso é muito Ceará. Acolher, desenvolver, renovar e trabalhar. A gente cuida pra avançar, esse é o Ceará. Abraça nossa gente, isso é muito Ceará. Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Ceará em Pauta, aqui pela Sertão TV Ceará, canal 180 da BrisaNet. Você que não tem a Sertão TV, procura o escritório da BrisaNet e nos leve para a sua casa, porque só assim você vai desfrutar de um bate-papo bacana que nem esse que nós estamos tendo hoje aqui. Você que está me acompanhando pela M840, Rádio Campo Maior, aquele abraço especial. E você que está no YouTube, compartilhe com a galera, porque eu estou recebendo o secretário de Educação do município de Canindé, Cledeon Paulino. Cledeon tem um rapaz lá que ele é um admirador muito forte seu, e sempre foi para além de foi meu aluno no semestre passado, e ele é um telespectador cadeira cativa aqui de Ceará em Pauta, que é o senhor José Roberto, aquele abraço especial, meu amigo, está assistindo, está acompanhando, foi quem fez aqui a ponte para que a gente tivesse essa conversa bacana, ou melhor, para que a gente pudesse usufruir deste momento. E Cledeon, você falou sobre a trajetória, sobre a sua visão na perspectiva da educação, e hoje você figura no polo de gestor. Como eu vejo a questão de gestão educacional nos últimos anos? Você está à frente de uma Secretaria de Educação como um município, de todos os municípios devem ser, né? Assim, a preocupação não é só com os resultados em sala de aula, é outra perspectiva. Você, como gestor, você tem que olhar como está o professor em sala, a saúde física, a saúde mental, o preparo da sala, a preocupação com os que estão lá, para além para as contas de gestão, se você está prestando bem as contas, se você está ofertando também a merenda de qualidade, né, do PENAI. Então, é uma gestão que envolve ali como se fosse metade de uma prefeitura, basicamente. O orçamento da educação, né, das secretarias de educação, são orçamentos gigantescos que condizem a quase metade de uma prefeitura, do orçamento de uma prefeitura. E eu queria saber de você de uma forma sincera. Sempre que eu trago convidado aqui, eu digo para ele o seguinte: seja muito sincero sobre o seu trabalho. Seu trabalho é o seguinte: você dizer o que você está fazendo e que você pode prestar conta dizer, não, realmente, eu fiz isso aqui, esse aqui é o meu trabalho. Bom, vamos lá. Primeiro, mandar um abraço para o Zé Roberto. O Zé Roberto faz parte da equipe de educação, é professor efetivo do município, é gestor de uma regional lá numa área rural chamada São Serafim, é uma regional que acolhe ali 300, 400 estudantes. Em nome dele, cumprimentar todos os gestores da rede municipal, colaboradores, funcionários, a equipe técnica, um abraço para a minha equipe técnica, um abraço para a minha prefeita, Rosário Ximenes, uma gestora que aí eu vou pegar o gancho para responder duas de suas perguntas. As perguntas. Na verdade, eu tenho a certeza de que quando o município, seus eleitores, escolhem um gestor que tenha sensibilidade inicialmente de diálogo, a gente já caminha 10 passos.
Vamos supor que a gente tem aí uns 50 passos. O gestor, ele permite que o seu secretário, ele desenvolva um trabalho, mas para isso ele precisa ter a sensibilidade de perceber as coisas, de dialogar, de conversar com os diferentes, com as diferenças, sindicatos, equipe de classes, enfim. E Dona Rosário tem muito essa perspectiva, ela é muito de ouvir, ela é muito de... Naquela circunstância ali, quando ela não se sente convencida, ela diz, vou para casa, amanhã a gente conversa, e ela sempre retorna dizendo, agora vamos avaliar melhor o que é que pode ser feito, quais são as minhas perspectivas, quais são as minhas opções. E isso facilitou muito o trabalho no pós-pandemia. Historicamente falando, né, só para a gente entender um pouco o contexto, a prefeita foi eleita nas eleições de 2016, e, na época, uma colega minha de trabalho, a professora Arleise Matos, foi convidada para ser secretária de Educação, e ela disse, Cleiton, eu estou indo a Canindé, queria que você retornasse, nessa época a gente estava na Itatira, e eu queria que você fosse meu coordenador de planejamento institucional, né? E aí eu voltei a Canindé com a Arleise, e dali a gente tinha muitos desafios. Eram grandes mesmo, assim, desde a falta de credibilidade da rede, porque Canindé tinha vivido uma bagunça política, entra, sai prefeito, e isso desestruturou o sistema de gestão. E a Arleise teve que fazer todo esse reordenamento de construção de rede, de parceria com professores, de parceria com o município, e isso foi muito bem feito. Em 2018 houve eleição, e eu fui convidado após a eleição para assumir o Instituto de Previdência do município de Canindé. Não era uma área minha, mas eu digo, eu vou botar pelo menos uma didática aí, mexer com pedagógico e vou ver o que é que se faz. E dali nós reconstruímos o Instituto de Previdência de Canindé, hoje liderado por uma pessoa ligada muito forte assim, ao Instituto, que já estava lá quando eu cheguei, que é uma técnica de carreira. E aí voltei para a educação exatamente 25 dias depois de que a pandemia tinha sido estabelecida através dos decretos do Estado. Eu assumi ali no dia 3 de abril de 2020. Então, naquelas circunstâncias, agora, eu tinha nas minhas mãos a possibilidade de projetar aos meus olhos tudo o que eu achava, junto com a equipe, do que é que poderia ser feito em educação na rede municipal de Canindé. Tivemos um planejamento muito ordenado, tivemos também a concepção ali do novo Fundeb, que aí esse fundo ele veio para realmente segurar os municípios, dar uma outra projeção financeira, bem behaviorista, porque os municípios tinham que produzir indicadores para poder ter acesso aos recursos não só da cesta do fundo, mas o VA, VAT e VAF, são siglas que quem está por dentro entende melhor. E aí nós começamos um trabalho muito ordenado de promover a educação pública mais intencional, né? Mais elaborada, mais instrutiva, né? Que foi quando eu sentei com a chefe de gabinete do município de Canindé e ela disse, que tal fazermos um programa que contemple os eixos de educação e os maiores desafios que Canindé tem nesses eixos? Infraestrutura, desenvolvimento pessoal, formação pedagógica, diálogo com a comunidade. O que é que a gente bota nisso tudo, né, Cleide? E aí nós mudamos, fechamos em 5 eixos e, lógico, o Canindé tem 50 equipamentos, 70 escolas, 20 centros de educação infantil e 47 escolas ali de ensino fundamental, e todas elas, com exceção de 2 creches que tinham sido entregues em 2013, todas elas tinham passado por reforma há pelo menos 20 anos ou 10 anos. De lá para cá tinha sido feito paliativos, uma pintura, uma troca de uma torneira, uma coisa. E aí ganhou uma força muito grande essa questão da melhoria da infraestrutura escolar. E Canindé investiu entre 21, 22 e 23 já quase 35 milhões em estrutura física, que é um dos pontos que eu considero o marco. Você fez uma pergunta, qual é o seu marco? O desenvolvimento pedagógico já estava muito sedimentado desde 2019. Então, os professores já tinham entrado num ciclo de formação muito mais fluente,
né? E esse ciclo já, tanto é que em 2019 o Canindé saiu daquela estatística de que nunca tinha tido escola nota 10, e em 2019 a gente conseguiu 14 escolas nota 10, né? Ou seja, foi um marco para o município de Canindé, porque a gente saiu literalmente do zero e chegamos a 14 escolas. Isso só para lhe representar que o eixo pedagógico já estava muito bem fomentado ao longo dos últimos anos. E aí, com a pandemia, nós tivemos que reestruturar tudo isso. O online, que até hoje a gente não consegue calcular os impactos negativos disso tudo. Não há nenhum estudo aí que nos quantifique ou pelo menos qualifique, diga, discorra quais os indicadores que nós ficamos muito fracos nesse processo todo, mas em educação nós não deixamos a peteca cair. Então, nós começamos um investimento muito forte das reformas e reestrutura, da estrutura física, aquisição de ônibus escolares, reestrutura de toda a rede física do município, das quadras, uma política maior de fomento esportivo. Então, se hoje você perguntasse assim, qual é a menina dos seus olhos com relação à sua política de educação na frente da pasta da educação? Eu diria 2 eixos. Primeiro, o acesso e permanência dessas crianças com qualidade à escola. E isso envolve uma infraestrutura, prédios melhores, isso envolve uma alimentação de qualidade e isso envolve um desenvolvimento pedagógico de qualidade. São eixos muito fortes. Então, acesso e permanência denotam isso. O aluno precisa de um bom transporte escolar para vir para a escola, o aluno precisa que tenha alimentação de qualidade na escola, o aluno precisa de uma boa escola, do ponto de vista estrutural, e o aluno precisa de bons professores na sala de aula. Nós tínhamos um desses eixos, 2 desses eixos. A questão do bom professor e da merenda que era parcial. O que é que eu quero dizer com isso? Nós tínhamos um cardápio distinto para a zona rural e um cardápio distinto para a sede. De 2021, com pós-pandemia, Canindé foi o primeiro município da Regional 7, da CRED 7, a decidir que as aulas presenciais voltariam, e nós voltamos no dia 23 de agosto de 2021. Nenhum dos outros municípios voltaram, a gente voltou. E aí a gente conseguiu garantir, naquela ocasião, que o cardápio seria unificado. E hoje, Canindé investe 100% de recursos próprios em cima do recurso do PENAI. Ou seja, a gente recebe em média, só para você entender, recebe em média 294 mil de recursos federais para alimentação escolar. A gente duplica isso com recurso próprio. Então, hoje, a gestão da prefeita Rosário investe mais 300 mil de recursos próprios em alimentação escolar para garantir que esses 7 mil estudantes tenham 3 refeições no mínimo, que os estudantes de berçário e de creche tenham 3 refeições no mínimo e que essa alimentação chegue de forma isonômica para todos os estudantes. Isso é um desafio que foi constatado e que já é prática. Então, nós temos um zelo muito forte com relação ao transporte escolar, à merenda escolar, ao acesso à escola com professores bem remunerados e também uma infraestrutura. Se eu for falar da questão da valorização profissional, aí eu vou ter um apêndice, porque assim, Canindé garantiu não só os percentuais de 33% de reajuste do piso lá em 2022, como também garantiu os percentuais de 14,95% do piso em 2023. Então, se você pegar hoje, eu faço um desafio com todo mundo, e eu estava em Madalena na época da instituição do plano de cargos e carreira de lá, no ano de 2008, 2009. Eu era professor de rede. Se você pegar qualquer município da região de Canindé e pegar um professor admitido em 2000, 2001 ou 2002 e comparar a média salarial de Canindé com qualquer município da região, eu posso garantir para você que eles vão chegar perto, mas eles não vão conseguir chegar a Canindé. Então, hoje, o professor efetivo da rede municipal de Canindé, que foi admitido ali em 2001, num concurso, hoje ele se encontra no nível 8. E o nível 8, a média salarial desse professor, o salário base desse professor é R$ 6.800. Fora isso, ele tem quase 100% de gratificação.
de desempenho, de especialização, de deslocamento, de atribuição por tempo de serviço. Então, a média salarial dos professores de Canindé, admitidos ao longo do tempo, ela varia de salários de R$ 4.500 do último concurso de 18 para R$ 12.000 a quem fez concurso em 98 ou 2001. Então, nós temos um programa de valorização profissional muito forte nesse processo. Canindé se destacou na semana passada, quando foi o primeiro município da região que foi o primeiro a protocolar junto à Câmara uma PL para reconhecer os secretários escolares dentro do plano de cargos e carreiras, que o novo fundo já dizia isso e a gente vem fazendo. Então, fazer educação pública pensando naquelas crianças, a gente tem que pensar, essa rede precisa estar preparada para acolher essas crianças. Ela precisa ter uma boa estrutura física, ela precisa ter professores bem remunerados, colaboradores bem remunerados em dias, ela precisa ter um programa de incentivo à formação pedagógica, e Canindé vai despontar aí. A gente está fazendo uma aliança muito forte com o Instituto Federal para começarmos aí um programa de mestrado para os professores da rede municipal. Então, essa política de fomento, ela é o todo. Mas se você me disser assim, qual é a menina dos seus olhos? Eu vou responder agora. É a criança satisfeita e aprendendo na escola. Para ela estar satisfeita e aprendendo na escola, ela precisa estar bem alimentada e ela precisa de uma escola com um espaço atrativo para ela ficar. E isso a gente vem construindo em Canindé. E isso é o que me deixa satisfeito. Então, eu tenho certeza absoluta que os equipamentos que foram reformados em Canindé não deixam a desejar para nenhuma estrutura particular do município de Canindé. Então, o acolhimento está sendo feito. A garantia da aprendizagem dessas crianças também está. E a gente conseguiu, mesmo pós-pandemia, na avaliação de 2022, do SAEB, a gente conseguiu, além de manter as 14 escolas nota 10, a gente ainda cresceu em mais uma escola nota 10. Então, a gente manteve o indicador de progressão. Para você ter uma noção, dos municípios do perfil de Canindé, Quixeramobim, e aí você deve saber desse indicador, que você está por aqui, Quixeramobim promove o primeiro indicador de alfabetização. Não sei se você já viu. Quixeramobim é o primeiro indicador de alfabetização. Sobral se desponta como o segundo indicador de alfabetização, né? Estou falando ali do segundo ano. E Canindé é o terceiro indicador. Agora, lógico, esses municípios comparam o mesmo perfil de matrícula de estudantes. Então, Canindé não seria comparado, Quixeramobim não seria comparado com Madalena, por exemplo, porque a matrícula ela é distinta, esses perfis são outros. Então, isso denota que, se nós tivermos compromisso e responsabilidade com a máquina pública nesse processo, chega para quem de fato tem que chegar, que é a criança, que é o adolescente que precisa ser desenvolvido naquela fase. Então, a menina dos meus olhos isso brilha o olho, assim, quando eu vejo que estudantes de escola pública hoje estão tendo em Canindé a mesma qualidade de ensino de que qualquer estudante da escola particular ou de qualquer outra referência. Eu nem faço muita questão de fazer esses comparativos, mas um dia desse eu disse numa fala minha, e isso causou um impacto positivo e outro impacto negativo. Eu digo, eu sou muito satisfeito, porque Canindé não tem nenhuma instituição privada de ensino médio. Eu sou muito satisfeito, porque eu sou da escola pública, eu sou egresso da escola pública. Então, isso para mim significa dizer que o ensino médio está fazendo para os jovens de Canindé o dever de casa, que é oferecer escola pública de qualidade. Isso é tão forte que não conseguiu fazer com que uma escola particular se sedimentasse oferecendo. Não estou querendo aqui criar uma briga entre redes ou instituições, só estou querendo dizer que este país tem que lutar, os municípios têm que lutar para que a melhor educação oferecida seja a educação pública. E para isso só vai com acessibilidade. E tem uma frase que diz assim, ser líder não é uma coisa fácil. Sabe por quê? Porque você tem que ter um pensamento distinto dos liderados, mas, sobretudo, denota um esforço físico e pessoal muito forte. A gente não tem tempo, literalmente. É os 7 dias na semana, o sistema rodando e a gente tendo que tomar decisão toda hora. Então, imagina o tamanho do esforço pessoal que a gente faz para poder ver esses resultados aparecer ao longo dos anos. Cledeon, quando você fala sobre gestão, você fala com muito ímpeto, no sentido mais positivo possível, né?
com muita confiança do trabalho que você vem desenvolvendo. E dá para perceber que é um trabalho projetado e que você projeta muito aquilo da falta que você sentiu nos anos que você trabalhou, querendo que deixar com que não falte na sua gestão algo que faltava quando você estava lá embaixo. Porque justamente, falei isso com o secretário Crispiano quando esteve aqui, de Madalena, e que é para ter um espaço confortável para quando você voltar para a sala de aula. Mas, por outro lado, para que você se mantenha bem, consiga desenvolver bem uma gestão, não só educacional, mas de saúde, de infraestrutura, em termos simples, para você se manter em uma secretaria, você tem que saber enfrentar o jogo político, mesmo que não seja político, você tem que se tornar. Porque a partir do momento que você aceita o desafio de ser secretário, você não teve ali uma vida de engajamento político partidário, mas você tem que se tornar aquilo ali. Senão, você é engolido por essa espécie política. E eu vejo que quando... Me entenda, eu não vejo como algo errado que um gestor que não se propõe a uma ideia política seja engolido pela política. Porque a política ela tem necessariamente que estar em todo lugar. E se a pessoa não gosta de política, ela realmente não deve estar ali. Ela tem que ser técnica e política. Ela tem que aprender. E há um desafio muito grande nesse processo. Quando você lida com precisão, é porque você obteve sucesso. E a tendência é ir além. E eu quero saber, para o seu futuro em Canidé, em questões de gestão propriamente dita e de política, como que vai ser. Mas isso no nosso próximo bloco. Não sai daí que daqui a pouquinho eu estou voltando para o quarto bloco do Ceará em Pauta. Mais uma super produção para você matar a saudade na telinha da Sertão TV. Darren Steffens é um jovem executivo de uma agência publicitária que, quando sai em lua de mel com sua esposa, Samantha Steffens, descobre seu segredo. Ela é uma feiticeira com poderes mágicos. A Feiticeira. Uma série de sucesso que conquistou o mundo. Agora disponível para você no canal 180 da BrisaNet HD TV. Sábado, às 14h30. Sertão TV. A nossa TV, sempre perto de você. Olá, minha gente, eu me chamo David Simplício, estou na Sertão TV, o canal que valoriza a cultura do Nordeste. Sertão TV, feita para você. Sertão TV, feita para você. Esta é a Canudos FM 106,7, emissora pertencente à Fundação Canudos, integrante do Sistema Maior de Comunicação. Canudos FM, a que fica. O que é ter saúde para você? Para mim, ter saúde é viver com qualidade, assim como se vive na minha cidade. Ter saúde é viver no interior e em pequenas coisas reconhecer valor. Todo mundo tem dentro de si um lar. Corpo é casa, que temos que cuidar. Unimed Ceará. Cuidar bem é cuidar do nosso interior. Estamos de volta com o nosso quarto e último bloco do programa Ceará em Pauta, aqui pela Sertão TV Ceará, canal 180. Você que não tem a Sertão TV, procure o escritório da BrisaNet e nos leve para a sua casa. Você que está me ouvindo aí pelo Sistema Maior de Comunicação, Rádio Campo Maior 840, aquele abraço especial aqui pela Rádio Campo Maior. Eu estou sábado, 12h30. Então você que está aí, Senador Pompeu, você que está me ouvindo na Itatira, em Canidé, aquele abraço especial. Hoje eu recebo Cledeon Paulino, secretário de Educação do município de Canidé. Cledeon, eu havia deixado o gancho do bloco passado a respeito da interação de gestão e política, o peso e o contrapeso. Para se manter secretário e fazer uma boa gestão,
é necessário ter um bom jogo de cintura política, nós não podemos ser hipócritas em relação a isso, deve ser reconhecido. Você falou do seu trabalho à frente da Secretaria de Educação e dá para perceber que é um trabalho com autonomia, que a prefeita tem muita confiança no trabalho, afinal mudou a estrutura de alimentação, infraestrutura, extensão propriamente dita e cuidado com a gestão. Dá para ver que você tem uma boa interação com o grupo. Faz uma boa gestão. E já foi anunciado uma pré-candidatura pelo MDB à Prefeitura de Canindé com seu nome, né? Eu queria saber, Cledeon, diante dessa perspectiva já em cima do seu nome, já um pré-candidato à Prefeitura do município de Canindé, como está sendo esse processo e como você projeta a campanha e uma eventual gestão? Bom, vou pegar o gancho do que você falou e vou tentar criar aqui uma linha do tempo. Vamos lá. Primeiro, cargos de gestão. Nós somos seres políticos, né? Toda a nossa decisão de vida, ela perpassa por um eixo político, né? Nós sofremos decisões políticas, nós recebemos indicadores ou até mesmo políticas públicas voltadas para um contexto político. Então, não há como dissociar o político do gestor. O que precisa, como você bem falou, vamos condicionar, equilibrar, ajustar, né, ali a parte técnica, mais a parte política. Até porque nós precisamos da parte política para poder fazer a parte técnica. Eu vou dar um exemplo. Se a lei não tivesse sido aprovada do Avança Mais Educação, que é uma habilidade que passou pela técnica, mas que perpassou pela política, nós não teríamos essa política tão fomentada no município de Canindé. Outro exemplo, se a política não tivesse se decidido lá em 2016, com o nome da prefeita Rosário, como aquela que despertou ali sem nenhum bloco político do município de Canindé, mas que venceu a eleição, a partir daí ela pôde fazer gestão pública, ou seja, nós temos aí mais um exemplo de que o fator político condiciona o fator técnico. 4 anos depois, a prefeita Rosário precisou arranjar de novo o grupo dela, agregando outros partidos e outras lideranças ao seu grupo, para que, de fato, consolidasse a sua reeleição. Isso também é um ato político. Só em seguida desse ato político é que ela pôde dar continuidade às políticas de gestão que ela já tinha projetado para o seu mandato, para o seu segundo mandato. Então, por que eu estou fazendo essa leitura? Porque a gente precisa, de uma vez por todas, começar a ler para além do que está sendo nos colocado nesse contexto. Então, a gente passa por um eixo de gestão, mas, sobretudo, a gente passou anteriormente por um eixo político. Hoje, o Cledeon Paulino faz parte do grupo político da prefeita Rosário Ximenes, num dos partidos agregados à sua gestão ali. E se desponta, assim como vários outros secretários de educação em outros municípios, vem se destacado pela questão da política de fomento na área de educação, que é o que tem se tornado mais notório, sobretudo nos municípios de pequeno porte ou de médio porte, como é o nosso, né? Então, a partir desse momento, a população passa a ver com outros olhos essa política de gestão voltada para a educação e começa a dizer, aquela pessoa ali tem uma referência, esse nome é legal, eu acho que se a gente começasse a investir, e aí começa aquela política do boca a boca, né, de que as ações vão sendo disseminadas, o nome vai sendo disseminado ali na rede municipal e nos munícipes, e eu posso dizer que o nome Cledeon Paulino é um nome muito bem cotado para esse processo todo. Então, viver esse período, vamos dizer assim, de pré-campanha, mas, sobretudo, sem perder o link na área de educação, isso é muito forte. Só que tem 2 pontos, certo? Que aí são importantes. Um que eu considero positivo e o outro que eu considero negativo. Vou fomentar, por exemplo. Até que as divulgações de pretenso candidato tenham surgido, eu tinha circunstâncias a serem resolvidas na área de gestão, na área de educação. A partir do momento que se ovaciona o nome, que se começa a dizer esse nome é o pretenso sucessor, esse nome vai ser o nome que vai ser lá na frente definido como pretenso sucessor, a gente traz
os desafios de gestão que estão ali sendo trabalhados diariamente, mas a gente também traz os desafios políticos. E esses desafios políticos nem sempre são, digamos assim, agregadores. Os adversários começam a ver na gente uma certa potencialidade, e aí algumas circunstâncias passam a ser direcionadas, alguns ataques passam a ser direcionados, e para isso a gente precisa ter um controle, vamos dizer assim, político, emocional, muito forte, para não se deixar envolver nesse processo todo. O que eu estou querendo dizer o Cledeon ali, secretário de Educação, fazendo o trabalho junto com a sua equipe, chancelado pela prefeita Rosário, era visto por um prisma. A partir do momento que o Cledeon transcende esse trabalho de secretário de Educação e passa a ser visto também como um sucessor, um pretenso sucessor, aí o eixo político também se volta. E aí esse eixo político, ele, como você sabe, ele tem os que concordam, mas não tem os que discordam. E aí começa uma disputa desses arranjos políticos. Daí o cuidado que nós precisamos ter, porque eles não são pessoais, mas eles ocorrem. Por quê? Porque a intenção vamos dizer assim, tirar do páreo realmente. Se a gente for falar num linguajar popular, nós vamos ter aqueles que concordam, mas nós vamos ter os que discordam, mas que estão ali nas entrelinhas tentando trabalhar para que esse nome não se fomente. E a gente tem vivido isso em Canindé a partir do momento daquele anúncio que o Eunício fez na convenção do MDB, naquela circunstância. A partir dali, os olhares positivos da galera que diz assim, gente, se você for, beleza, nós vamos com você, mas a gente também despertou os olhares das pessoas que também queriam essa posição ou queriam estar nessa posição. Então, isso aí, de novo, a gente tem que ter habilidade política. Mas se você me perguntar assim, você reúne competências técnicas para uma gestão consolidada de continuidade da prefeita Rosário? Eu vou dizer para você e para quem está me ouvindo, eu tenho certeza que reúno competências técnicas para dar continuidade à gestão da prefeita Rosário. E se você me perguntar, e a prefeita Rosário vê em você a possibilidade dessa sucessão? Eu vou dizer, a prefeita Rosário vê em mim essa possibilidade de continuidade da gestão. Então, isso é muito forte hoje dentro do contexto político no município de Canindé. E se você perguntar, você quer isso para a sua vida? Eu vou dizer, a gente precisa dar continuidade ao modelo de gestão da prefeita Rosário, com outro arranjo, com outro olhar, porque o gestor é outro. E eu me sinto, sim, preparado a estar nesse pleito, nesse desafio e nessa competição, que eu acho que deve ser uma competição positiva, de troca de ideias, de experimentos, e, sobretudo, de perspectivas para o município de Canindé. Em outras circunstâncias, eu seria um pouco proselitista na resposta, mas no dia a dia, nas visitas que temos feito, nas adesões que a gente tem recebido, eu percebo que isso não é mais só uma vontade do Cledeon Paulino, isso é uma vontade de um grupo de educação do município de Canindé, que vem se consolidando em torno do meu nome, é uma vontade de um grupo de pessoas que veem no meu nome a perspectiva de continuidade da gestão sedimentada da prefeita Rosário. Então, eu posso garantir para você que hoje eu reúno competências técnicas e políticas para dar continuidade a esse projeto de gestão da prefeita Rosário. E se eu lhe perguntar, você quer ser prefeito de Canindé? Eu quero ser prefeito de Canindé. Eu acho que o primeiro passo é definirmos essa pergunta, ela é muito importante como autorresposta, né? Porque assim, você sabe, você acompanha a política, você ganha eleitores ou simpatizantes para esse processo à medida que você é afirmativo nesse processo. Se você começar a dizer assim, não sei, talvez, as pessoas começam a ver em você uma certa fragilidade na tomada de decisão e dizem assim, não, eu não vou apostar, eleitor não gosta de perder a eleição. A gente não aposta voto, a gente não vota em quem não vai ganhar a eleição. A gente vota em quem vai ganhar a eleição. Então, se você me disser assim, o trâmite político, ele está avançando.
a filiação ao partido aconteceu, a gente vem trabalhando o nome de domingo a domingo em todas as comunidades do município de Canindé, e eu posso garantir para você por A mais B que eu quero sim ser prefeito de Canindé. É lógico, há um grupo político, há um bloco político gerenciado pela prefeita Rosário, em que o nome se desponta. Eu já estive em CDL, eu já estive dialogando com professores, com profissionais da educação, nas associações, tenho muito a visitar ainda, mas eu venho nessa luta de domingo a domingo agora, conhecendo as comunidades que ainda não conhecia, dialogando com as pessoas que ainda não havia dialogado, e fomentando essa política de que para termos uma boa sucessão é preciso que a gente dialogue com as pessoas. É lógico, volto a dizer, tudo isso atraiu também os holofotes do grupo adversário, né? E esse grupo adversário vai utilizar de todas as artimanhas que eles tiverem para desestabilizarem o nome dessa pretensa candidatura. Em política é tática, né? Eu não posso aqui dizer que o adversário está errado. Eu tenho que me consolidar na minha política de trabalho e fomentar diariamente para as pessoas que o interesse é esse, que eu me coloco como um pretenso candidato, sim, a gerenciar o município de Canindé, se a população assim acolher, se a prefeita assim, o Rosário assim decidir lá na frente junto ao bloco político. Pronto. Cledeon, dessa forma, desse papo bacana, posso dizer que aprendi bastante, que o meu telespectador, que o meu ouvinte tem se agraciado com esse momento. Eu só tenho a lhe agradecer pela sua companhia nessa edição do Ceará em Pauta. Eu deixo aqui o espaço aberto para que você faça suas considerações finais. Eu é que agradeço o seu convite. Você é uma pessoa que tem deu para ver no bate-papo que tem uma ampla sensibilidade na área política, vem aprendendo aí ao longo dos anos, construindo também os seus conhecimentos nesse processo todo, e essa sua sensibilidade transcende a sua opinião. Deu para perceber isso na sua fala. Você consegue ali equilibrar entre o que você tem como opinião e o que precisa ser dito como pessoa ou como profissional da área de comunicação. Agradecer a todas as pessoas, o Zé Roberto, ao seu chefe, que coordena aqui o trabalho, um espaço muito bonito, a quem eu queria deixar aqui os parabéns, e dizer para toda a população educacional do município de Canindé que a gente segue forte na propositura de uma luta de educação melhor, sem muito sensacionalismo, sem ouvirmos muito pessoas que às vezes, na grande maioria das vezes, nem participam dos processos, para poder tecer opiniões que venham aí dificultar o entendimento da comunidade. E a gente vive muito isso, sabe? Então, o nosso exercício é um exercício do bem. Nós estamos trabalhando em prol das nossas crianças, nós estamos levando alimentação, transporte e uma escola de qualidade. Então, isso nos motiva, né, a fazer muito mais. Deixar o meu abraço para a nossa prefeita, uma grande líder do município de Canindé, a prefeita Rosário Ximenes, que é muito bem acolhida não só pelas pessoas de Canindé, mas pelos romeiros. Os romeiros querem conhecer. No domingo as pessoas diziam: a gente quer conhecer a prefeita, quer tirar foto com a prefeita. E é um momento muito bom de ver Canindé nessa paz, nessa harmonia, nessa construção de um Canindé bem melhor. Então, eu deixo aqui o meu abraço a todas as pessoas, a todos os amigos do município de Canindé, que estão aí nos acompanhando nesse processo todo. Dizer que a luta continua, que o trabalho continua, que nós estamos cada vez melhorando esse processo de educação no município de Canindé, e dizer que a gente tem muito sangue no olho e fôlego para continuar o trabalho. Então, muito obrigado a você, muito obrigado a toda a sua equipe, muito obrigado às pessoas que estão nos vendo agora nesse momento, e dizer que a gente não pode, em momento ou circunstância nenhuma, desistir dos nossos sonhos, dos nossos desejos, mesmo que muita gente chegue e diz assim: isso aí não vai dar certo, não. Isso aí, fulano vai levar uma rasteira. A gente precisa acreditar no trabalho que foi feito, a gente precisa acreditar que nós temos um novo modelo de eleição a partir de agora, a eleição em que as pessoas vão ver para além do que está sendo dito para elas e da intencionalidade que é dita nas redes sociais. Então, muito obrigado, meu querido. E quando estiver em Canindé, nos avise, né, para a gente bater um papo. Eu sei que você também tem um trabalho por lá 2 dias na semana. E quando você estiver por lá, nos avise para a gente continuar o papo e manter aí o link de amizade muito forte. Muito obrigado.
Muito obrigado pela sua companhia aqui no Ceará em Pauta. Essa casa vai estar sempre aberta para você, para toda a sua equipe da educação, para o município de Canindé como um todo. E quero dizer que isso, para mais de uma conversa, foi uma aula que eu tive nesse momento, viu? Lhe agradeço demais a você e a sua companhia. Muito obrigado por ter acompanhado o Ceará em Pauta até aqui. Até a próxima semana. Um abraço e até mais.